Case apresenta Nivelamento da plantadeira Fast Riser. Para obter o melhor desempenho durante a operação do plantio, a máquina deve trabalhar nivelada com as linhas de plantio paralelas ao solo. Linhas paralelas oferecem maior capacidade de copiar as irregularidades do solo. Seguem algumas orientações para obter o nivelamento da máquina. A posição de acoplamento da máquina no trator deve ser adequada à altura da barra de tração do trator. Este ajuste deve ser feito no cabeçalho da máquina, alterando a posição de fixação da ponteira nas furações existentes. O cilindro do cabeçalho tem como função levantar a parte dianteira da máquina quando ela mesma estiver em posição de transporte. Em posição de trabalho, este cilindro deve estar totalmente recolhido. Porém, em algumas situações pontuais, este cilindro poderá ser utilizado para fazer um ajuste fino do nivelamento da máquina. Os calços dos cilindros têm a função de ajustar a capacidade de corte, mas também atuam no nivelamento da máquina. A aplicação de calços suspende a máquina e isto poderá fazer com que as linhas de plantio deixem de estar paralelas ao solo, trabalhando penduradas. Geralmente é necessário utilizar calços nos cilindros do rodado central, visto que esta seção carrega mais peso, e calços menores ou nenhum nos cilindros dos rodados das asas. É necessário encontrar o equilíbrio para manter a máquina alinhada sem interferir na qualidade de plantio. O sistema downforce tem a função de transferir o peso da seção central da máquina para as asas laterais. Além disso, o sistema downforce também pode auxiliar no nivelamento da máquina, pois quando ativado, exerce maior pressão sobre as asas, empurrando as mesmas para baixo contra o solo. A função do disco de corte é exclusivamente cortar a palha existente na superfície do solo. Não há necessidade deste disco penetrar excessivamente no solo. Pelo contrário, a excessiva penetração deste disco resulta em perda da capacidade de corte da palha em função da alteração do ângulo de ataque ao solo. A profundidade ideal é de 1/4 do seu tamanho. As molas do disco de corte são utilizadas para conferir ao disco maior poder de corte e penetração no solo. O excesso de pressão nas molas não necessariamente resultará em maior poder de corte e penetração no solo. Pressão excessiva nas molas resultará em uma força maior que o peso da máquina. Assim, ao invés de estar empurrando os discos para dentro do solo, as molas irão empurrar a máquina para cima, como um elevador. Ao empurrar a máquina para cima, o chassi ficará mais alto e as linhas de semente deixarão de trabalhar paralelas ao solo, ficando penduradas. A pressão da linha de semente deve ser determinada em função da condição de plantio. Em geral, recomenda-se para áreas de plantio direto, com superfície irregular e solos compactados, trabalhar com maior pressão para que a linha se mantenha estabilizada, minimizando os efeitos negativos causados pela trepidação. Porém, ressalta-se que a pressão excessiva também poderá resultar no efeito elevador, empurrando a máquina para cima e fazendo com que as linhas trabalhem penduradas. Ao realizar ajustes e regulagens, deve-se sempre buscar o equilíbrio da máquina de maneira que se obtenha qualidade de plantio satisfatória a fim de explorar o máximo potencial produtivo das culturas.